Eu vou falar sobre o Flyway aí. É uma ferramenta de controle de migração de banco de dados. Então, como que o Flyway funciona? Você, para você controlar a migração aí do banco de dados, executar scripts para criação de tabelas, alterar tabelas, ou se você precisa vai subir algum código aí que precisa de alguma alteração no banco, vamos setar alguma configuração no banco de dados para todos os usuários. Então, geralmente, a gente faz isso aí, a gente escreve um script e é executado separado no banco de dados, esse script. Ele não é vinculado com a versão do software. Então, o Flyway, a gente consegue vincular isso com a versão do software que a gente está desenvolvendo. Então, se a gente vamos publicar uma versão aí 1.7 de algum aplicativo, a gente consegue criar um script no Flyway informando que ele é aquela versão 1.7 e a gente consegue fazer esse controle. Assim que a gente faça o deploy do Flyway, do aplicativo, a gente consegue executar também esse script no banco de dados. E ele fica vinculado, então, com a versão aí, para a gente não se perder nesse controle de migração. Como o Flyway funciona? A gente consegue fazer, ele tem uma API Java, a gente consegue utilizar essa API Java para fazer o controle de migração. Então, assim que o aplicativo sobe, a gente consegue já executar os scripts que estão dentro do nosso aplicativo. Ou a gente também pode utilizar algum plugin aí do Maven, do Ant, ou também podemos baixar o Flyway e executar na linha de comando para subir esses scripts. Ele também, a API Java também funciona no Android, você consegue colocar os scripts lá dentro do seu aplicativo e rodar eles. Ele tem suporte aí para o Oracle, SQL Server, de acordo com a documentação. Hoje eu só utilizei ele no SQL Server e no MySQL, mas de acordo com a documentação ele tem suporte para todos esses bancos de dados aí, MariaDB, SQLite, DB2. O Flyway é bem simples de utilizar, eles são 6 comandos básicos aí que tem. O primeiro comando aí é o migrate, que ele vai pegar todos os arquivos de SQLs que estão dentro do projeto e vai fazer a migração. Como é feito esse controle também, antes de entrar nisso, vou explicar. Ele cria uma tabela no banco de dados, no seu banco ele cria uma tabela de esquema, onde ele marca quais foram as versões que já rodaram, quais vão ser rodadas, então ele consegue fazer esse controle. Quando você está subindo o aplicativo, se ele der algum erro no seu script SQL, ele consegue fazer um rollback ali na hora e volta para a versão anterior que estava o banco. Então ele tem esses 6 comandos, esse migrate, que ele vai fazer a migração dos arquivos que estão no projeto. O segundo comando dele aí é o clean, ele vai limpar essa tabela de esquemas de dentro do banco de dados. Esse comando info, ele printa as informações do que foram migrados, quais arquivos já foram migrados, quais foram executados, qual que falhou. O validate, ele valida os scripts antes de aplicar. E o init, quando você vai começar um projeto aí, você pode executar esse comando para ele criar essa tabela de migração para você. E o repair só vai fazer só um reparo na tabela, se tiver algum problema. A migração, como pode ser feita? A gente pode utilizar tanto os arquivos SQL ou arquivo Java. A maioria das migrações são feitas com arquivos SQL. A gente escreve o SQL, salva dentro do projeto e ele será executado. Mas algumas coisas mais complexas, você pode utilizar um arquivo Java também. Você estende uma classe do Flyway e você pode escrever um arquivo Java. Se você quiser consultar informações em outro banco, fazer alguma lógica para depois executar a migração no seu banco. Então você tem essa opção aí também de utilizar um arquivo Java. As migrações são executadas de acordo com o número da versão. Então, de acordo com o nome que está no arquivo, o nome do arquivo. Sempre vai executar por ordem. Vai executar o primeiro 1, 1.2, 1.5, sempre executado em ordem. Cada arquivo de migração,
ele só pode ter uma versão e uma descrição. As versões aí. Como pode ser renomeado o arquivo? Ele pode ter uma ou mais partes em números. Os números podem ser separados por ponto ou por underline. Underline, no caso, vai ser substituído depois. E os zeros são ignorados. Aí eu coloquei alguns exemplos válidos aí de número de versões. E onde a gente vai colocar os arquivos aí de migração? Esses arquivos podem estar em qualquer pasta no sistema. Não necessariamente precisa estar dentro do projeto. Mas se for um projeto Java, a gente coloca o local para a gente colocar esses arquivos, default do Flyway, é nesse diretório aí. Os arquivos Java ficam dentro do pacote Java, DB Migration, e os arquivos SQL ficam dentro do Resource. Isso pode ser configurado, a gente pode colocar em outro local também, e na configuração do Flyway a gente informa o local onde que ele vai procurar esses arquivos aí. Por default ele fica nesse local, ele procura. E aqui também, como a gente vai nomear esses arquivos? Ele tem um prefixo, por default é o V, você pode alterar. Depois vem o número da versão, que pode ter separado por ponto, por underline, 2.1, 2.3, 2 underline 3. Ele tem um separador. São esses dois underlines aí, os separadores. E aqui vai uma descrição. Essa descrição é única para cada arquivo, tem que ser único. O número, ele pega pelo número da versão e a descrição. Não pode bater dois arquivos com o mesmo número de versão e mesma descrição. E o prefixo aqui também, o sufixo também é configurado. Por default ele pega SQL. Eu vou mostrar, antes das perguntas aí, eu vou mostrar um projetinho aqui que eu fiz para mostrar para vocês como funciona. Tá vendo a tela, minha tela do... Tá sim. Tá vendo a tela? Certo, vamos lá. Eu criei um projetinho aqui simples só para inserir algumas coisas. Primeiro eu vou mostrar aqui o banco de dados. Esse aqui é o banco, ele não tem tabela nenhuma. Vou mostrar aqui meu script aqui de migração. Então, o primeiro script aqui que eu setei foi esse, só para criar uma tabela lá no banco. Eu utilizei o Spring aqui, então vou mostrar aqui para vocês como foi feita a configuração utilizando o Spring. Só criei um bin aqui do Flyway. Quando ele rodar, ele vai iniciar rodando o método migrate aí. Como eu não vou executar o método init, eu setei uma configuração aqui que é init on migrate. Então, quando ele executar o método migrate, ele vai executar o método init aí também. Passei as configurações do banco no meu data source e aqui eu posso passar os locais onde ele vai encontrar meus arquivos de migração. Então, ele vai encontrar meu arquivo de migração dentro do DB Migration. Ele está no class path da minha aplicação, esse caminho aqui. Então, primeiro eu vou rodar só com esse arquivo de migração aqui dentro do meu projeto. Compilar aqui o projeto. Vou rodar ele aqui. Ó, aqui no log, ó, já dá para ver que ele migrou o esquema aqui para a versão 1. Então, se a gente for lá no banco de dados agora, ó, ele criou minha tabela lá, ele rodou meu script de criação da tabela, criou essa tabela pessoa e criou a tabela aqui de esquema aqui do Flyway. Então, aqui o que ele tem? Tem a descrição, o tipo de arquivo que a gente rodou, o nome do arquivo que foi executado, tem a hora aqui que ele foi instalado tal, e ele executou com sucesso. Então, se eu for lá e colocar os outros arquivos dentro agora, vou adicionar mais um arquivo de migração aqui.
Deixa eu pegar um arquivo aqui. Vou rodar só esse aqui no Java aqui. Vou mostrar como foi feito o arquivo também. Ele tem suporte para o Spring. Então, ele tem uma classe JDBC Migration que eu implemento. Como estou utilizando Spring, eu já posso utilizar também essa classe aqui, Spring JDBC Migration. A única diferença aqui das duas é que ele coloca a injeção aqui do JDBC Template. Então, eu fiz uma classe bem simples, não fiz nada de lógica aqui, só para demonstrar o uso mesmo. Então, só estou dando um insert aqui numa pessoa lá dentro do projeto, do banco. Vou rodar de novo aqui. Beleza, migrou para a versão 1.2. Só atualizar a base aqui agora. Pessoas, ó, ele inseriu a primeira pessoa aqui. Ele rodou o script lá em Java e atualizou. Eu posso ver por aqui também. Se eu deixei o plugin do Maven instalado, você pode utilizar o Maven para fazer isso. Ó, mvn flyway info. Vou pedir as informações aqui do... Ó, ele me mostra aqui aquela tabela lá. Ele rodou 1.1 e rodou 1.2. Consegue fazer esse controle para mim. Aqui eu acho que eu fiz até a ordem errada. Tem mais vou botar mais um arquivo aqui, um SQL agora. E vou fazer a migração ali pelo plugin. Deixa eu só renomear ele. 1.3 agora. Install. Então, posso rodar por aqui, o Flyway Migrate. Beleza, ó, ele me falou que a versão corrente era 1.2 e ele migrou o esquema para a versão 1.3 agora. Então, se eu der um info aqui, ó, inseriu outra pessoa lá. 1.3 rodou aquele arquivo SQL. Só para confirmar se executou mesmo. Executou, adicionou outra pessoa aqui dentro. Então, Flyway é basicamente isso, cara. É bem simples de ser utilizado aí. Fácil de configurar. E eu vou deixar aí as duas perguntas aí pro pessoal aí, que é qual a importância de controlar a versão do banco de dados e por que a maioria das equipes não se preocupa com essa migração. Tem como se deixar nos slides lá? Deixar nos slides? Tem. Caio, posso tirar uma dúvida? O Marcos vai tirar uma dúvida. Fala aí. Você usa o Flyway para criar a estrutura do banco? Sim, cara. É assim. O que a gente fez foi o seguinte. O banco, a primeira vez que a gente criou aqui, no projeto primeiro projeto que a gente utilizou o Flyway, a gente já tinha essa estrutura do banco criada. Então, o que a gente fez? A gente gerou o script lá no banco de SQL da criação de toda a base de dados e colocou também no Flyway. A gente criou um arquivo com essa criação da base toda lá e aí você pode setar a versão inicial. Como já foi executado essa criação, a gente já tinha a base pronta, a gente pode criar um script lá 1.0 e colocar que a versão inicial é a 1.1, para ele não executar esse script.
Mas a gente está fazendo todo o controle agora da base de dados todo no Flyware. A criação do banco também. Quando ocorre alguma mudança, por exemplo, na entidade X lá, fica custoso a manutenção com os SQL? Então, mas você tem que dar manutenção. Mas, gente, Você não pode deixar o negócio em produção lá com o Hibernate atualizando. Então, a nossa base em produção a gente só deixa o Hibernate só para validar só. Se você tem a dúvida de como gerar os scripts, o Hibernate exporta. Exato. Então, eu utilizar o plugin na pra ele gerar Claro o script. eu exporto e aí eu pego os trechos que me interessam e jogo no Flyware. Então, mas a própria documentação do Fly fala para você exportar, por exemplo, você já tem o banco iniciado, exporta o script mesmo, coloca ele como versão inicial lá. Por quê? Eu vou rodar isso aqui em outro servidor, eu consigo levar o banco desde o início, só migrando. Então você tem um script lá de criação inicial, tal, que deixa o banco naquela posição. Lógico que tem que ter essa preocupação com dados, tal, e por isso que eu até acho que é a dúvida de vocês, mas isso seria para um novo caso, entendeu? Aí você consegue ir migrando e chegar na versão do seu software controlado. E eu acho que as perguntas são bem pertinentes porque eu não conheço praticamente projetos aqui que a gente controle isso direito, né? Normalmente a gente deixa na mão do Hibernate. Um ponto interessante é quando você Mas precisa que nem fazer às vezes você deixa na mão do Hibernate, mas você às vezes tem alguma migração que você depende de dados, de algum dado. Né? Iniciou uma coluna nova com status que você vai ter depender dela. Então você precisa atualizar todo mundo que está sem essa coluna para um status X. O Hibernate não vai fazer isso se você não fizer algum comando especial. Ele vai só criar essa coluna. Sim. Certo? Acho que para isso... Mas o problema é quando você altera coisas, né? Sim. Certo. Tipo, você vai jogar lá em produção, lá, removendo o campo e a coisa toda. Não é assim? O curso foi meu exemplo, né, Juju? Talvez. Teve bastante alteração, né? Tem. Digamos assim, a partir de agora, com essa nova migração de base que você fez, eu poderia criar uma versão 0.0, qualquer alteração já ir versionando. Porque o curso é um caso específico que não é a gente muito que controla, né? Mas eu acho que as coisas que a gente vai colocando aí dentro, a gente tem que... Não, com certeza. Tudo que cabe à aplicação, você tem que controlar a versão. Oi? Um ponto, eu acho que é dos diferenciais aí do Flyware, é também quando você precisa fazer alguma atualização de dado mesmo, por exemplo, na minha próxima versão eu preciso que todas as flags que eram false fiquem true. Porque você tem classe Java. Você pode usar essas classes Java para fazer isso. Eu tive problema. Sobe o projeto e vai fazer essas alterações. Para você fazer migração mesmo, né? Você consegue utilizar ele. Eu sei que o pessoal da Superari vai ter esse problema. E eu já vou até sugerir, né? Porque eu não tinha entrado tão a fundo no Flyware, não conheço essa parte do Java, por exemplo. Mas eles querem trazer do legado deles lá, eles querem trazer para a nova modelagem MySQL. Então é um caminho. Não, mas vai ter esse cenário também. Tem um legado lá e tem uma nova modelagem na aplicação nova. Porque dessa forma, né, você consegue manter um esquema que se automigra, né? Então é legal. Mas que nem se for, imagina que eu fiz várias versões, aí eu vou jogar isso num outro servidor, que não tem nada ainda. Ele vai sair executando Ele vai versão por versão. Isso. Faz sozinho esse controle de 1, 2, 3. Se você... a version você coloca pelo nome do script lá, né? Sim, mas aí ele subiu uma vez, rodou 1, subiu de novo, rodou 1. Aquela tabela de esquema... aquela tabela de esquema ele usa para isso, para saber quem que ele já executou dali. Se você colocar uma versão da que já executou, ele não vai executar. Caio. Oi? Alguma relação dessas versões do banco com o próprio release da aplicação? Não sei. Pode ser. Sim, a gente assim. Eu acho que eles usam assim, né? Essa é a versão... porque vou liberar aquele pacote tem esses... Até melhor o controle. A versão da aplicação com a versão do banco. Mas tipo, para gerar alguns scripts, eles usam um plugin do Maven, um Hibernate para gerar alguns. Eu uso o Hibernate. Aquele que seja HH2. Isso, o HB, DM, qualquer coisa lá.
Ele já gera script. Inclusive, eu tive que implementar na mão lá, porque ele não tinha suporte direito para Hibernate 4. E eu consigo fazer lá. Então, eu já tenho um projeto que faz isso. E eu acho que essa preocupação, né, nas equipes tem que começar a existir, né? Porque é uma parte super importante e eu percebo que às vezes a gente não sabe o que está rolando nesse nível. Acho que a maioria, não sei, 2, 3 aqui, o SESC é um grande problema isso aí. A gente não tem esse controle, né? O próprio cliente pede, me manda os scripts que você atualizou tudo. No caso da Claro, eu sei que do Smart, eles falaram que o pessoal ia atualizando lá, e aí eles tinham que ficar caçando as atualizações no banco para replicar. Então, gera uma série de dificuldades. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente colocava tudo numa pasta e aí o cara tinha que pegar esse arquivo, executar, e eu tinha que marcar que já foi executado no ambiente de teste, divulgação, produção. Então, às vezes, estava o script marcar que foi executado, a gente não sabia o que tinha sido executado e o que não. Sim. Com o Flyway. Você ganha um controle, né? Na verdade, o que ele está falando. Porque eu lembro, assim, no começo lá na Pearson, né, que a gente controlava no XML. Aí tinha os blocos de script, tinha lá produção, teste, homologação, qual que tinha sido executado. Mas ninguém mantinha esses arquivos. Entendeu? Esse que era a verdade, né, de tudo. Mas já era um controle, né? Hoje em dia, a gente percebe que a maioria do pessoal está dependendo mesmo da forma automática como o Hibernate gera. Inclusive tem um outro problema, né? Porque ele gera as foreign key tudo com o nome bagunçado, por aí vai. Então, o que acaba acontecendo? Na hora que você pega esses scripts, você vê lá as coisas que você vai estar fazendo, você vai arrumar. Você vai dar nome para as foreign key e tal. A gente pararia de utilizar esse plugin para gerar automático? Não, você pode utilizar para desenvolvimento, né? Para ser ágil ali e tal. Mas, tipo, já para um release de QA, esse cara já é melhor, entendeu? Ele acaba tendo que ele atrapalha. Eu acho que essa segunda pergunta aí, cara, a gente tem que fazer parte do nosso... Assim como a gente começa qualquer projeto com Hibernate, a gente tem que começar qualquer projeto com esse cara. Eu não conhecia, eu achei... Eu tô no meu primeiro contato com ele também, na Claro, e é um projeto que é legado, então tipo, já não pude inicializar banco, essas coisas, mas as migrações que eu tenho feito, eu tenho controlado. Acho que a gente podia tomar isso como fonte de estudo forte para todo mundo. Assim. Sim, eu acho que tem em todos os projetos. Acho legal que ele roda em mobile também, né? Não, na verdade, cara, tipo assim, é que ele deu um exemplo aqui com Java e ele tem mais facilidades para Java. Mas como ele te dá build com Ent e você tem SQL, você põe na onde você quiser. PHP, qualquer coisa, entendeu? Você vai fazer, porque ele tem o Line Tool dele. Então você baixa o Flyway, roda o Flyway. Então não é dependente de Java. Até para fazer o Jenkins rodar o Line Tool. Sim, sim. Na verdade, o que é inteligente para fazer pro Jenkins é colocar o Validate lá. Ou no seu build você coloca o Migrate, em outra fase você coloca o Validate. Para garantir que aquele script está na posição que deveria estar. E integra com as ferramentas de deploy contínuo, por aí vai, cara. Ele é uma mão na roda, cara. Eu também achei, e inclusive eu comecei a usar porque eu acho que eu ouvi o Kai falando mesmo disso aqui. Aí eu fui pesquisar o que era e falei, pô, legal pra caramba, vamos pôr, e deu esse estalo aí de convidar ele pra falar, que eu acho que eles trabalharam bem mais com isso aqui já. Legal. É isso aí.